Como músico e compositor, o piano é a minha ferramenta de trabalho. Sendo um instrumento de cordas percutidas e polifónico, é como se dentro dele habitasse uma orquestra com possibilidades infindáveis. Na música que escrevo, consigo escutar os sons mais antigos da civilização humana, presentes na dança, no canto, no teatro ou no cinema. Como desenhador, tenho traçado muitos caminhos, que vão do papel às atuações ao vivo, com músicos, atores e bailarinos. E o computador, com a caneta digital, tem-me permitido dialogar com outros instrumentos, partilhando gramáticas de tempo, estrutura, textura, abstração e emoção. Dos nossos espetáculos conjuntos, na conversa entre instrumentos, nasceu a vontade de partir à descoberta dos primeiros sinais sensíveis da presença humana no universo. Quando é que a nossa espécie começou a criar obras de arte? O que é que sabemos dos humanos que fizeram os primeiros desenhos nas rochas? Qual foi a necessidade que os levou a criar? Será pelas mesmas razões porque hoje fazemos desenhos, livros, filmes e canções? Partimos para o Vale do Rio Coa, no norte de Portugal, à procura destes vestígios. Aqui encontramos o maior e mais antigo conjunto ao ar livre de gravuras inscritas nas rochas. São cerca de 1300 painéis, em que estão representados grandes herbívoros e algumas figuras humanas, desenhados desde há 30 mil anos até aos nossos dias. A história da arte pode ser apresentada como um álbum de família, ligando toda a humanidade. Quando começamos a criar obras de arte? Quem são ou foram os nossos antepassados? Nas gravuras rupestres, conseguimos traçar uma ligação entre expressões artísticas dos últimos 20 mil anos. Serão as obras de arte as fotografias desse álbum? O que queríamos representar nessas gravuras? Qual a função da arte? Das máscaras às selfies, das sombras ao espelho, dos ícones aos tags, continuamos a representar-nos neste grande álbum e a deixar uma marca da nossa existência. Como todo fenómeno artístico, a arte tem múltiplos sentidos. E por isso nós não podemos estar à espera de uma resposta única para esta arte. Estamos a falar aqui de 20 mil anos de arte rupestre, 30 mil anos de arte rupestre, mas as sociedades mudam, porque o seu contexto muda, as pessoas mudam, e por isso há uma evolução, e por isso certamente que a arte não teve sempre o mesmo sentido. E esse sentido foi evoluindo. É um facto que sabemos que aqui, entre os 25 mil e os 10 mil anos antes do presente, temos mais ou menos os mesmos animais, com percentagens diferentes, mas o próprio estilo evoluiu. Acho que havia uma especialização, e isso é muito evidente no próprio traço, na própria arte. As representações claramente não são feitas por qualquer membro do grupo. Isso percebe-se pela qualidade estética das figuras, pela regularização das próprias representações. Há quase uma espécie de escola de arte dentro da arte paleolítica. Na técnica da arte temos muita informação, e temos informação até quase algumas vezes para saber que são as mesmas pessoas que fizeram, e isto é extremamente importante. E uma das questões fundamentais da arte paleolítica é esta questão da escola, de artista, de mão. Eu acho que é importante, porque a técnica podemos chegar muito perto realmente de reconstituir como é que foi feito. E eram pessoas que treinavam o desenho e a pintura antes de o executarem nas paredes, não é? Os movimentos, ninguém consegue desenhar um cavalo como os cavalinhos filiformes da Ribeira de Piscos, com cascos, com joelhos, com detalhes anatómicos,
sem ter treinado muito antes de lá chegar. E isso tem que ser apreendido, não só os motivos que são representados, que são iguais para todo o território europeu, o que demonstra também a importância destas figuras dentro destas sociedades, destas comunidades, mas a forma que elas são feitas, que são executadas, as representações seguem um padrão. Serão então as representações destes animais retratos do estilo de vida dos nossos antepassados do Paleolítico? Os retratos existem na cultura humana desde sempre. E não estou a falar simplesmente de representações realistas da nossa face. Acredito, por exemplo, que os stencil das mãos humanas que foram feitos nas rochas um pouco por todo o planeta há 20 mil anos são retratos individuais e coletivos das pessoas que os fizeram. De resto, esta técnica de representar através da sombra ou do contorno é-nos apresentada como explicação para o nascimento da pintura no primeiro tratado de pintura escrito por Plínio, na antiga Roma. Segundo ele, uma mulher teria traçado a silhueta do seu amante, que partia para a guerra, contornando a sua sombra projetada na parede. Com isto, guardou a imagem dele na sua ausência. E é isso, provavelmente, que a nossa espécie tem feito com a arte do retrato ao longo dos séculos. Guardar a memória da nossa própria imagem e daqueles que nos são significativos. São os nossos retratos da família humana. Mas todos sabemos hoje que nos podemos representar a nós e aos outros das mais diversas formas. Das selfies à caricatura, do livro da nossa vida à canção preferida, do inseparável amuleto da sorte ao símbolo religioso. Voltando a estes retratos de grandes animais gravados nas rochas do Val do Coa, que nos dizem eles das pessoas que os fizeram? Quando nós olhamos para essas figuras, eles já nos estão a olhar. E tem há uma expressão ali quase humana de melancolia e de tristeza, quase como se representassem, enfim, como se a presa olhasse para o predador com um ar triste e melancólico. E aquilo é uma expressão humana que quiseram imprimir naquela representação ou naquelas representações. Mas quem o colocou lá foi quem o desenhou foi o caçador, não é? Foi o homem. Portanto, o que é que o homem quis que se visse daquele animal? O que é que aquele animal estava a pensar? Não sei se estão a perceber. O que é que o homem quis transmitir de sentimento àquele animal que olha para trás e está a olhar para qualquer coisa? Desde as primeiras representações artísticas que os animais estão presentes como metáfora ou alegoria. Por que é que usamos os animais para nos retratarmos? Nas comunidades da Oceania, por exemplo, os rituais de iniciação dos rapazes passam efetivamente por escarificar as escamas do crocodilo no seu próprio corpo. Portanto, eles estão a representar-se enquanto crocodilo. E o crocodilo lá tem um significado muito específico e de grande força. Portanto, é um dos elementos criadores também. No Antigo Egito, há um caso que eu acho muito interessante, que tem a ver com o julgamento da alma. Portanto, quando determinada pessoa é julgada, para saber se passa ou não para o além, se o seu coração o permite ou não passar para o além, há uma figura que acompanha o julgamento, que é uma divindade, que representa as três principais ameaças do Egito: o hipopótamo, o crocodilo e o leão, reunidas numa divindade. E é essa divindade que, caso o coração efetivamente não passe, portanto, denuncie aquela pessoa que ali está e aquela pessoa não possa entrar no além, é essa divindade que irá comer o coração, digamos assim, impedindo que a pessoa entre no além. Na transição do Paleolítico Médio para o Superior, houve uma repentina mudança nas atitudes humanas para com o mundo natural. Surge também a primeira evidência de rituais fúnebres e práticas religiosas. Como nos apropriamos da figura animal no ritual da morte? Quem olha para este touro aqui ornamentado e ainda por cima com esta expressão, não ocorre facilmente a ideia
de que isto deveria transportar lá dentro um cadáver e que o destino desta exuberância plástica toda, ornamentada e tudo isto, é ser ardido. Portanto, este objeto serve para queimar. Serve para queimar. E é uma das figuras animais, que não é a única, mas é prevalecente por ser aquela que assinala o nível social superior e as castas superiores entre os hindus na Indonésia, e, portanto, ele está aqui como um objeto que parece aproximar duas coisas que são inaproximáveis uma da outra. Que é, por um lado, o pavor da morte e dos aléns todos a que escatologias todas nos conduzem, e, por outro lado, qualquer coisa aqui que parece quase de corso carnavalesco, qualquer coisa que parece quase do riso e da troça e da festa. Ora, nós olhamos para este objeto e surpreende-nos que a morte possa servir a uma festa de tal exuberância. Só nos surpreende porque se calhar conhecemos poucas mortes. As mortes no mundo são festejadas, muito mais do que aquilo que nós, com os pesadelos escatológicos todos que transportamos de uma educação que historicamente nos preparou para o abismo judicial do morrer. Bom, o que nós temos aqui é um esforço de galgar as emoções que muito provavelmente são dificílimas neste momento, mas que aqui precisam de ser expulsas. Precisam de deixar a vida viver, como eu ouvi numa frase muito curiosa em tempos, dizer: é preciso deixar os mortos morrer. Desde a Antiguidade Clássica até aos dias de hoje, que usamos linguagem simbólica para descrever mitos. De que forma um monstro gigante fictício, como Godzilla, se torna um símbolo de destruição no Japão? O que é que faz o Godzilla? O Godzilla é uma força que nem é boa nem é má. A certa altura até se calhar é boa, é a natureza a revoltar-se e que destrói Tóquio. Ora, quem é que poderia inventar uma coisa tão primal, tão óbvia, um lagarto descomunal que destrói Tóquio? Quem é que podia inventar isto senão o povo que vive num território, num arquipélago, onde há terremotos? Os terremotos são de alta intensidade, são regularíssimos. Associados aos terremotos, os tsunamis e os incêndios, ao longo dos séculos. E depois, no século XX, o que sofreu 2 bombas nucleares. Nos rituais fúnebres, apropriamo-nos de objetos mágico-religiosos. Encontramo-los em todas as culturas humanas. De que maneira é que estas placas funerárias também podem ser consideradas retratos? Aquelas pequenas placas votivas que são encontradas nos monumentos funerários no sul do país, sobretudo no sul do país, portanto no sudoeste ibérico, entre Portugal e Espanha. Estas placas têm sido interpretadas ao longo do tempo, já há mais de um século, de várias maneiras. Inicialmente como ídolos, portanto como representações da deusa-mãe do Próximo Oriente, que teria chegado até cá, e cuja representação seria feita naquela placa de xisto e iria acompanhar o morto. Outra interpretação que se tem feito mais recentemente é, por exemplo, a representação de padrões de tecido que seriam identificadores de clãs, diferentes grupos familiares. À semelhança um pouco do que se vê na Escócia com os padrões dos tecidos dos quilts. Uma outra interpretação que também existe sobre este material arqueológico, sobre estas placas, é a representação das gerações de famílias através da gramática decorativa da placa. Portanto, dependendo da quantidade de elementos geométricos na placa, poderíamos estar a representar as gerações que estavam naquele monumento funerário. Poderá uma boneca transmitir valores e tradições no ato de brincar? E as bonecas com que brincamos podem também ser retratos?
é ganhando a arte de fazer uma boneca que uma rapariga aprende a arte de ser uma mulher. Pronto. E porque é a fazer aquilo que ela também aprende o modo como há de fazer o seu cabelo, como há de fazer as suas miçangas, como há de fazer as suas tranças, como há de fazer os seus colares. Portanto, é a continuidade entre o objeto e o corpo humano. Elas transmitem a cadeia toda de aprendizagem, de reconhecimento, de aceitação, de entendimento do que é ser uma mulher. Entre mães para filhas, de mais velhas para mais novas, de mais ricas para mais pobres, a longa cadeia que vai atravessando gerações. Nos retratos da família humana, encontramos representações que vão do realismo ao simbólico, usando animais ou objetos mágicos. Será que a variedade dos diferentes tipos de retrato estará ligado à imensa diversidade biológica? Todas as espécies, não é, têm como estímulo primário, o estímulo primário de todas as espécies é comer e não ser comido, não é? Pronto, é chegar ao fim do dia tendo comido e, se possível, não sendo comido, não é? Pronto. E isso levou, de facto, ao aparecimento, é extraordinário, não há ainda uma explicação global perante tanta diversidade, não é? Perante milhões de espécies que existem no planeta, só há 3 formas, não é? 3 formas, não é? Em que todas se agrupam procurando resolver o problema, não é? Ou nos camuflamos e, portanto, usamos a arte do disfarce, ou somos venenosos e, portanto, somos altamente conspícuos, exibimos-nos, somos exibicionistas, porque estamos protegidos pela ligação do exibicionismo ao caráter venenoso. Portanto, se alguém tentar comer-nos, nunca mais se vai esquecer, não só não consegue, como nunca mais se vai esquecer, não é? É a palavra mais complicada de todas, que é o aposematismo, não é? E a terceira, que é fazer-se passar por outra. E esse é o mimetismo que todos já sabemos, não é? Quando perguntamos porquê na pré-história, temos 1001 respostas e nenhuma certeza.